Se você não curte ver Max Verstappen vencendo corridas, vai ter que atualizar as suas desculpas, porque o menino Max venceu mais uma nesse sábado, 21 de março de 2026, na categoria de Gran Turismo, correndo no NLS2, uma corrida de 4 horas no lendário circuito de Nürburgring. Nesse vídeo, eu vou te apresentar os principais eventos dessa corrida, que teve um domínio da equipe de Verstappen, uma vitória de cerca de 1 minuto de vantagem sobre o P2, embora a distância entre P2, P3, P4 e os outros carros não fosse tão grande assim, e esse domínio não foi tão consolidado com facilidade. Verstappen enfrentou um piloto experiente na primeira volta, entrou numa disputa porta com porta, eu vou te relatar tudo nesse vídeo e mais. Vamos comentar também sobre o projeto de Verstappen de levar pilotos do simulador para o automobilismo real e vou deixar uma pergunta bomba no final sobre tudo isso que está acontecendo nesse piloto multiclasse Max Verstappen. Bora para esse novo vídeo do Fórmula Brum. Madrugada, muito cedo aqui no Brasil, nesse sábado, 21 de março de 2026, Verstappen assumiu a pole position durante a classificação para o NLS2, o Nürburgring Längsrecht Series. Na verdade, uma pole position complicada, cheio do chamado Code 60, que são zonas em que o piloto não pode também ter muita aceleração, tem problema de tráfego, mas Verstappen conseguiu uma volta limpa, assumindo a pole position. No entanto, logo na primeira volta, o piloto Christopher Hanse, pilotando pela equipe Handke com um Audi, assumiu a pole na primeira volta. Uma volta, lógico, de cerca de 8 minutos, mas Hanse disse o seguinte: acho que não me divertia em uma disputa contra alguém há muito tempo. Depois desse duelo contra o Max, eu estava completamente exausto. Foi simplesmente tudo muito incrível. Enfrentando um piloto mais experiente nas categorias de Gran Turismo, Hans logo foi audacioso de, ainda no momento de pneus esfriados, tentar uma ultrapassagem em cima de Verstappen e começou de forma inteligente a utilizar os retardatários na parte sinuosa, no inferno verde no Nürburgring. Toda vez que Verstappen se aproximava, botava a cara para ultrapassar, logo tinha um retardatário que o impedia. Contudo, próximo ao final do primeiro stint, Verstappen conseguiu o melhor momento e, fazendo uma ultrapassagem ousada, porta com porta, entregou o carro no primeiro stint na primeira posição. A partir daí, Daniel Juncadella assumiu o carro e ampliou a vantagem, superando ainda o Audi 16, pilotado por Nick Handke, que já não conseguia manter o mesmo ritmo. Curioso é que a dupla da Audi era uma dupla, quando a equipe pode ter até 3 pilotos, o que sugeria que eles estivessem numa estratégia de menor combustível, uma vez que teriam que fazer mais stints por trocas de piloto. Consequentemente, aquela velocidade inicial da Audi, que surpreendeu a equipe de Verstappen logo no início, foi combatida com muita inteligência pelo time de Max, fazendo então a ultrapassagem ao final do stint e ampliando esse ritmo com a participação de Juncadella no segundo stint. No terceiro stint, Jules Gounon deu continuidade a esse ritmo da equipe antes de Verstappen novamente retornar ao cockpit para o stint final da vitória. Com essa vitória, Verstappen se prepara para as 24 horas de Nürburgring a ser disputada em maio nesse mesmo circuito e já se consolida com um carro muito forte, uma equipe bem preparada para conseguir esse êxito em categorias paralelas à Fórmula 1, que parece que já está trazendo sabor para o torcedor de querer assistir. Aqui mesmo no canal nós temos um grupo de membros, apoiadores, e o pessoal está gostando que a gente, nesse ano, vai fazer muito conteúdo de FIA WEC, de GT Challenge, de outras categorias de turismo. Por isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva também, quer participar mais próximo de nós, seja membro do canal, porque vai ter muito conteúdo de outras categorias aqui no Fórmula Brum. Mas a trajetória de Verstappen no mundo dos carros GT começou adotando uma atitude de muita humildade e respeito às tradições. Mesmo sendo um dos maiores nomes da história da Fórmula 1,
Para correr na categoria principal em Nürburgring, Verstappen precisou obter a famosa licença DMSB Permit. Sendo assim, ele iniciou a sua jornada na categoria GT4, obtendo uma licença tipo B, pilotando um Porsche Cayman GT4. O objetivo não era a vitória absoluta naquela ocasião, mas sim completar o número de voltas obrigatórias para subir de nível. Verstappen aceitou a imposição até mesmo com as restrições de potência e os protocolos de segurança e provou que no Inferno Verde até o campeão mundial de Fórmula 1 precisa aprender um caminho de humildade antes de domar as máquinas mais velozes. Após conseguir a sua licença de tipo A, Verstappen se inscreveu na categoria SP9, a categoria de elite da GT3 em Nürburgring, pilotando uma Ferrari 296 GT3. Verstappen conseguiu a vitória logo na primeira competição, demonstrando uma velocidade de adaptação absurda ao tráfego intenso e às mudanças repentinas do clima na região de Eiffel, registrando tempos de volta que beiravam os recordes históricos da categoria. O que era então um projeto de aprendizado, rapidamente se tornou uma demonstração de domínio técnico em uma das pistas mais perigosas do planeta. Mas tudo isso não é um projeto apenas esportivo de Verstappen, mas empresarial. O objetivo dele é formar uma equipe que possa fazer com que pilotos saindo do simulador possam migrar para categorias de carros reais sem os elevadíssimos custos que demanda o kartismo internacional. Não que o simulador seja algo barato, mas ele é extremamente menos custoso comparado a o que se gasta com o kart, tanto no Brasil e principalmente no exterior. Mas toda essa vitória multiclasse de Verstappen tem impressionado principalmente os pilotos da nova geração. Através de postagens nas redes sociais, nós vemos a admiração dos novos pilotos pelos feitos de Verstappen em categorias fora da Fórmula 1. Qual é o impacto emocional e psicológico isso pode ter nos seus rivais e futuros pilotos da Fórmula 1? Essa é a minha pergunta bomba para você. Coloca nos comentários a sua opinião e o que você achou dessa vitória do menino Max nas categorias de Gran Turismo. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.